de Marcos, capítulo 1, verso de número 4 a 11. Marcos 1, verso de 4 a 11. Diz o texto da palavra do Senhor: Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Evangelho de Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Podem tomar assento. Meus amados irmãos, conforme eu falei no início da nossa liturgia de hoje, hoje nós celebramos a festa da solenidade do batismo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No calendário cristão, nós estamos assim então dando início ao chamado tempo comum, que abre com esta manifestação pública de Jesus ao ser batizado, o início do seu ministério, que durará aproximadamente 3 anos e meio. Então, na liturgia dominical, a partir de hoje nós vamos meditar sobre as ações de Jesus, sobre os ensinos, sobre as curas, sobre as ministrações do nosso Salvador, fechando assim o ciclo natalino e também da Epifania. O texto que nós acabamos de ler, um texto bem conhecido de todos nós, fala do batismo de nosso Senhor e Salvador Jesus. O texto nos fala que João, que era primo de Jesus, ele estava assim então batizando, e ele estava pregando o evangelho, ou seja, a mensagem, né, de arrependimento, para que as pessoas pudessem se preparar para a vinda do reino de Deus. Portanto, o batismo de João era um batismo de preparação, era um batismo que convidava o povo à metanoia, à conversão, a abandonar as velhas práticas, aquilo que estava de errado, para assim então iniciar uma vida nova debaixo da graça de Deus. É interessante que o Evangelho de Mateus, por exemplo, ele começa falando da genealogia de Jesus. O Evangelho de Lucas, ele começa com a anunciação, falando acerca da visitação do anjo a Maria. João começa apontando para a eternidade, dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Mas o Evangelho de Marcos tem uma marca muito singular. Marcos, ele é muito objetivo, muito direto. Ele enfatiza o movimento, as ações de Cristo, e ele é um evangelho sucinto. E Marcos, então, ele abre o seu evangelho de forma muito direta. Ele abre o seu evangelho mostrando o batismo de Jesus, porque é a partir do batismo de Jesus que tudo aquilo que Cristo vai realizar tem a sua grande importância, pois é a partir do batismo de Jesus que ele inicia o seu ministério. Então ele narra aqui que João, ele estava
pregando no deserto. Nós já falamos aqui que João, ele, na verdade, se nós estudarmos um pouquinho a história, nós vamos ver o contexto histórico, social e político. Nós sabemos que João, ele é filho de sacerdote. Na verdade, ele deveria ser sacerdote. Ele é filho de Zacarias e Isabel. Porém, ao invés de ele estar ministrando como sacerdote no templo, João, ele está no deserto, como um protesto, como uma maneira de Deus manifestar aos homens a religião que estava corrompida de Israel, que Deus está clamando no deserto. Ao invés de ele estar no templo, naquele sacerdócio que estava corrompido por causa da politicagem com Roma, João, ele estava no deserto como um sinal de contradição, como um sinal de protesto, convidando as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida. E muitos líderes religiosos se questionavam. Muitos líderes religiosos não queriam se submeter ao batismo de João, porque era como se estivesse dizendo: eu também sou pecador, eu também cometo pecado, uma vez que a liderança, não todos, mas boa parte da liderança, se via com um nível de espiritualidade, de santidade muito elevado. Então um fariseu, um saduceu, se submeter ao batismo de João, era como se líder religioso estivesse dizendo assim com o seu gesto: olha, eu também sou pecador como todos vocês. Mas muitas das vezes o orgulho daqueles homens não permitia que eles pudessem se identificar como todos os outros, como pecadores, como falhos, como carentes da graça, como carentes do perdão de Deus. Nós sabemos que João, ele era aquele que pregava preparando o caminho, conforme Isaías profetizava, dizendo que como se o caminho precisasse ser endireitado, como se os montes precisassem ser derribados e os vales precisassem ser aterrados, porque o rei vem vindo. Ele faz essa analogia exatamente com aquele caminhar. Quando o rei ele ia visitar uma cidade distante, ia um grupo à frente preparando o caminho para a passagem do rei. Então João é como aquele que convida o povo a colocar o tapete vermelho, a preparar a estrada, porque o rei é vindo. E aqui nós nos encontramos então, João praticando o batismo. O batismo praticado por João, não era uma novidade. Não há um questionamento sobre o que João estava fazendo. O que há é um questionamento nas razões pelas quais João ministrava o batismo. Existiam diversos rituais no judaísmo de purificação, rituais que apontavam para a necessidade de se purificar diante de Deus. Havia também o chamado batismo dos essênios, uma comunidade de judeus que viviam numa espécie de monasticismo em que praticavam rituais diários de purificação de batismo. Não sabemos como que era praticado o batismo de João. E a Bíblia não entra em detalhes se a forma do batismo, se era por imersão, se era por efusão, se era por aspersão. A Bíblia não nos informa como era, mas a Bíblia nos informa que o elemento era a água, pois a água é o símbolo da purificação. Isso que é importante para nós. Não a forma, mas em si o conteúdo. Nesse sentido, aqueles que iam até João recebiam a água, seja por efusão ou seja por imersão, não importando a forma, mas a água era aplicada como um elemento de purificação, simbolizando que aquelas pessoas estavam mudando de vida, que elas queriam uma transformação, e era necessário mostrar uma mudança de vida. Não era só confessar da boca para fora que queriam mudar de vida, mas precisavam provar com as suas atitudes. Tanto é que João fala que é necessário mostrar frutos de arrependimento, de que de fato há um querer e há também um buscar, uma prática de uma vida de transformação. E aqui então, João ele se depara com o seu primo Jesus se apresentando ao batismo. E se o batismo de João é um batismo de arrependimento, é um batismo de mudança de vida, é um batismo de transformação, não é um batismo cristão. Conforme nós lemos aqui em Atos capítulo 19, nós vimos que Paulo perguntou para aqueles homens se eles tinham recebido o Espírito Santo quando foram batizados, e eles falaram que não,
que eles nem sequer tiveram conhecimento do Espírito Santo. E Paulo perguntou, qual foi o batismo que vocês receberam? E eles disseram, lá no capítulo 19 de Atos, foi o batismo de João. E Paulo disse, olha, o batismo de João é um batismo de arrependimento, né, para se crer naquele que haveria de vir. Portanto, o batismo de João não é o mesmo batismo que a igreja pratica, mas existem elementos de continuidade no batismo cristão e outros de descontinuidade. O que nós vemos aqui é que o foco era, eu me apresento ao batismo dizendo, eu quero mudar de vida. E assim então a água era aplicada como um sinal de limpeza, de purificação, de passagem. A pergunta é, se o batismo era um sinal, um símbolo de uma purificação, por que Jesus, segundo nós cremos, conforme a Bíblia nos revelou, né, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de Mateus, como no próprio Evangelho de João, se Jesus não tinha pecado, por que então ele se apresenta ao batismo? E essa é a grande questão. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer e que nós podemos colocar como o primeiro ponto da nossa reflexão, o batismo de Jesus. O primeiro ponto aqui, então, você vai ter como resposta o verso 7 e o verso 9. O texto vai dizer que pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. O que nós vemos aqui é que Jesus se apresenta para o batismo. Você pode depois conferir lá em texto de Mateus, no Evangelho Sinótico, no capítulo 3, vai trazer outras informações, como o indagar do porquê que Jesus estava pedindo o batismo, e João, ele mesmo vai dizer, olha, era eu que deveria estar, né, como se estivesse recebendo o batismo de ti, e você vem a mim, e aí Jesus diz, é importante que seja o quê? Feito, cumprido toda a justiça de Deus. O que nós percebemos então, é que Jesus se apresenta ao batismo como uma maneira de se identificar com a humanidade pecadora. Jesus ele não se batiza porque ele é pecador, mas que na encarnação ele se identifica com nós pecadores. O próprio livro de Isaías vai dizer que ele levou sobre si os nossos pecados, ou seja, Jesus ele se identifica não só com o homem, mas com a fragilidade do homem, com a limitação do homem. Ele se identifica com as nossas contingências, com a nossa situação de uma humanidade caída. Portanto, Cristo se apresenta para ser batizado, para poder se identificar conosco, como homem que carrega pecado, não que em si ele tinha pecado, mas que ele se faz pecado por nós, em nosso lugar. Então esse é o primeiro ponto. Jesus é batizado para se identificar conosco, com a humanidade, com a raça humana limitada e caída. E é interessante que em Mateus, quando ele é questionado do porquê que ele se apresenta ao batismo, ele vai dizer que deve se cumprir toda a justiça, ou seja, ele precisa fazer aquilo pela qual ele foi enviado a fazer. E é por meio do batismo que ele será assim, então, apresentado à sua vida pública e ao ministério que ele haverá de desenvolver. O segundo ponto que nós podemos encontrar nesse texto é que a salvação é apresentada nesse batismo de Jesus como obra da Santíssima Trindade. Quando você olha, por exemplo, aquelas pinturas antigas, né? E se você jogar aí no Google, você vai botar esse batismo de Jesus em imagem, né? Você vai ver aquela imagem clássica de João no Rio Jordão, de Jesus sendo batizado, de uma pomba, e às vezes alguns pintores retratam a voz, né, de Deus que vem dos céus como um feixe de luz sobre Jesus. O que isso simboliza? O que isso representa para nós? Representa que no plano da salvação, no plano da redenção, é a própria Santíssima Trindade que está plenamente envolvida no processo de nos salvar.
Ou seja, é o pai que planeja, é o pai que administra, é o pai que vai orquestrar, é o filho que vai obedecer e que vai se colocar como voluntário para realizar a obra da salvação. E é o Espírito Santo que haverá de, assim então, ungir Jesus para capacitá-lo a realizar as obras que ele realizou. Portanto, quando você lê o capítulo 1 de Efésios, o texto vai nos dizer que em Jesus nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Lá em Efésios você vai ver que por causa da obra de Jesus, nós assim então recebemos a salvação. E no verso 13 e 14 de Efésios capítulo 1, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele nos é dado como selo, ele nos é dado como penhor, para assim então garantir a obra da redenção. O que nós olhamos para esse texto, para esse cenário belíssimo do batismo de Jesus, é que a Santíssima Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão envolvidos no grande projeto de salvar o pecador. Qual é a terceira verdade que o batismo de Jesus nos mostra? É o que está no verso 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre eles. Olha, depois que Cristo foi batizado, aparece o sinal no céu de uma pomba, que é a manifestação, uma teofania, uma manifestação corpórea de Deus. E algumas pessoas vão debater o porquê da pomba. A pomba geralmente é apresentado no mundo antigo como um sinal, né? Um símbolo de algo singelo, de algo puro, de algo manso. Isso mostra que o Messias, ele recebe a unção, e que o ministério de Jesus não será um ministério que será dado através de uma revolução armada. Não será um ministério em que ele incentivará os seus discípulos a tomarem de forma física o reino de Deus. Mas pelo contrário, ele virá de forma mansa, ele virá de forma simples, e ele agirá através do poder do Espírito Santo, assim então cumprindo a vontade do Pai. Mas há também um outro elemento que eu acho bem interessante, que eu me identifico muito, é que o outro cenário em que eu vejo água e que eu vejo pomba, me leva lá para Gênesis, quando há o dilúvio, e a pomba aparece no dilúvio, e a pomba ali acaba se tornando talvez para muitos o símbolo de que Deus, ele está em paz com o homem, porque agora o juízo de Deus que foi derramado sobre a humanidade cessou, e a pomba então ali está aparecendo como um fim daquele juízo e o início de um novo período. Ora, quando eu olho para o texto de Gênesis que foi lido aqui na nossa liturgia, que fala da criação, e a Bíblia nos aponta o Espírito pairando sobre a face das águas, nós podemos ver a figura do batismo sendo tipificado nessa passagem. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que essa primeira criação, em que nós temos Deus criando todas as coisas a partir do poder da palavra, nós vemos o homem depois sendo criado, e nós vemos Deus refazendo a humanidade através do dilúvio. Portanto, o próprio dilúvio é uma figura de batismo, conforme Pedro vai dizer, pois através da água uma nova humanidade é recriada para cumprir o propósito de Deus. Ao mesmo tempo que o batismo aponta para esse plano redentor de Deus, em que ele separa os que vão ser julgados, os que vão ser findados, através da água que traz juízo, da água que mostra a ira de Deus sobre aqueles que não estão debaixo dessa graça. O dilúvio aponta para a maravilhosa graça, a aliança de Deus com uma nova humanidade, a qual aqueles que estão em Cristo Jesus são como aqueles que estão dentro da arca, salvos da ira divina, salvos pela água. Sendo assim, a pomba para mim apresenta algo que me faz lembrar exatamente dessa situação, do Deus que está em paz com essa nova criação. Pois outrora éramos filhos da ira, outrora nós estávamos debaixo do olhar de um Deus de justiça, a qual ele despeja a sua ira por diversas vezes ao longo da história, e no dilúvio de forma muito clara.
mostrando que ele não tolera o pecado, que ele não tolera uma humanidade que não se arrepende, uma humanidade que não quer se envolver com a santidade. Mas ao mesmo tempo ele manifesta graça, ele manifesta bondade, ele manifesta uma oportunidade de transição, ele manifesta a arca, por exemplo, no dilúvio, como símbolo da igreja que de portas abertas, aquele que por ela entra, recebe a salvação de Deus. Então, nesse sentido, eu olho para o batismo de Jesus, o batismo que João aplicou sobre ele, e vejo a capacitação que o Espírito Santo dá ao Messias para executar a obra. A partir assim então, desse momento público e solene, ele inicia o seu ministério de libertação e de salvação. O próprio Jesus vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para. E é interessante nós olharmos para isso aqui e ver um aspecto que dificilmente a gente enxerga. Por exemplo, Jesus foi batizado com 30 anos de idade. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo, ele é sacerdote, e que a sua função é de interceder por nós à destra do Pai Todo-Poderoso, assim como em vida aqui na terra ele também intercedeu. Mas se Jesus Cristo, ele é sacerdote, como então ele recebe esse sacerdócio, se Jesus Cristo, ele era da tribo de Judá? Ele é da raiz de Davi, e para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Quem consagra Jesus como sacerdote é o próprio Pai. Isso você vai encontrar tanto no Salmo, como também no livro de Hebreus, quando você vê as palavras do Pai dizendo: tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é um sacerdócio levítico, temporário, que haveria de acabar, mas conforme a própria figura de Melquisedeque, que ninguém sabe de onde veio e nem para onde foi, dando a ideia de algo eterno. E Melquisedeque era uma figura que, em si, ele tinha essas duas funções, de rei e também de sacerdote. O que nós vemos é Cristo, que é consagrado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, sacerdote para sempre, onde não haverá nenhum momento em que ele deixará de ser sacerdote e a sua função cessará. Sendo assim, eu enxergo nesse momento em que o Espírito Santo aparece, apontando de forma visível que Jesus Cristo recebe a unção do Espírito para realizar o seu ministério. Aqui eu vejo exatamente a figura de alguém sendo ungido para também ser sacerdote e desempenhar o seu ministério. Pois se você ler o Pentateuco, se você ler Levítico, você vai ver que o sacerdote da tribo de Levi era ungido para o seu ofício sacerdotal com 30 anos de idade. E aqui Jesus, com 30 anos de idade, se apresenta ao seu ministério público. E quem é que o batiza? João Batista, que também é filho de sacerdote, portanto, sacerdote legítimo. O que eu vejo aqui é Cristo sendo apresentado pelo Pai, não apenas como profeta, não apenas como aquele que vem da descendência de Davi, que foi muito bem apontado lá na genealogia de Mateus, mas ele vem para desempenhar essa função também de sacerdote, onde a partir do batismo ele é capacitado para desenvolver a função de profeta, a função de rei, a função de sacerdote, portanto, a função daquele que nos governa, a função daquele que intercede por nós e a função daquele que traz a palavra, a direção de Deus para a nossa vida. Sendo assim, qual é a aplicação? O que nós podemos tirar de aplicação para a nossa vida quando nós olhamos para o batismo de Jesus? A primeira aplicação que nós podemos tirar do texto é o consolo que a presença de Deus conosco nos dá, em saber que no batismo Cristo se identifica conosco.
esse Deus santo, esse Deus perfeito, esse Deus santo, 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 cujo não suporta o pecado, cujo os querubins diante da sua face cobrem o rosto, se faz homem, se encarna, mostrando na sua encarnação uma empatia, uma acessibilidade, um coração que se abre para nós, que se identifica conosco, com as nossas fragilidades, com a nossa dificuldade de nos mantermos santos como deveríamos. É esse Jesus que se compadece de nós. É esse Jesus que na sua humanidade, ele experimenta aquilo que é o drama da existencialidade de cada um de nós. É esse Jesus que sabe muito bem o que é sentir dor. É esse Jesus que sabe muito bem o que é ser abandonado. É esse Jesus que sabe muito bem o que é perder um amigo. É esse Jesus que sabe muito bem o que é ver a traição, o abandono, como todos nós experimentamos no dia a dia. Jesus se identifica conosco na nossa humanidade e ao mesmo tempo ele carrega sobre si o pecado, de modo que ao se identificar conosco como homens pecadores, nós podemos olhar para Jesus como sendo um Deus conosco, um Deus que é por nós e não contra nós, um Deus que não é lá, é aqui. Ele não é um Deus distante, apático, um Deus que olha para você e fica torcendo para você se dar bem. Não, é um Deus que conhece as tuas fraquezas, é um Deus que conhece as tuas misérias, é um Deus que conhece os teus dilemas, sabe da sua fragilidade, porque Ele é Deus que se fez homem, e como homem, Ele é mediador, Ele intercede por nós, pois Ele conhece a fraqueza do homem, da humanidade. Portanto, no batismo de Jesus, nós temos a consolação de um Deus que se fez homem e que se identifica com as nossas fragilidades. A segunda aplicação é que nós temos o consolo de que Deus, no seu sentido pleno, Ele está envolvido na nossa salvação. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. É o Pai que nos elegeu. É o Filho que morreu por nós para garantir a salvação. E é o Espírito Santo que aplica em nós tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. E é esse Espírito que ungiu Jesus de Nazaré, que está presente em nós, que intercede por nós. Nós oramos e não sabemos como orar. Ele traduz para o Pai as nossas orações. É esse Espírito que nos conforta, é esse Espírito que nos consola, é esse Espírito que nos capacita a permanecermos diante do Senhor. É a certeza que nós temos de que a nossa salvação tem muito mais a ver com aquilo que Deus faz por nós do que aquilo que nós fazemos por Ele, para Ele. Tem a ver com a intercessão de Jesus no céu. Tem a ver com a intercessão do Espírito Santo no seu coração. Tem a ver com a eleição do Pai. A terceira aplicação e última que nós podemos tomar desse texto é que a nossa missão como cristão é de olhar para o batismo de Jesus e ver no batismo de Jesus a figura do nosso batismo. E ao ver a figura do nosso batismo, nós temos a certeza de que em Jesus Cristo nós somos proclamados como filhos amados, a quem Deus tem prazer. Eis aí o meu filho amado, em que me compraz. Eis aí o meu filho amado, em quem tem prazer. Eu estou unido a Cristo, e unido a Cristo, eu sou o filho amado de Deus, assim como você. O batismo aponta exatamente para essa realidade, dessa passagem do estado que eu me encontrava e para a minha real situação hoje e agora. O batismo de Jesus era o batismo que João aplicou. O batismo que nós administramos na igreja é o batismo cristão. Ele só foi inaugurado depois que Cristo ressuscitou e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João não era no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João apontava para o futuro. O batismo cristão aponta muito mais para aquilo que já foi feito por Cristo. Quando nós somos batizados,
como cristãos, nós somos identificados com a morte e ressurreição de Jesus, somos enxertados e incorporados à família de Deus, recebemos no batismo o sinal do perdão, recebemos a filiação, recebemos a santificação, recebemos também a presença do Espírito Santo, que nos sinaliza que somos ungidos para cumprir o nosso chamado, como Jesus de Nazaré foi. Portanto, o batismo de Jesus aponta para o batismo cristão, na filiação que nós recebemos e na unção do Espírito que recebemos. Através do sinal do batismo, nós lembramos que somos filhos de Deus e que somos capacitados pelo Espírito Santo a fazer a obra de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história da redenção, o batismo me lembra da história de Josué. E Josué, nós sabemos que o nome Jesus e o nome Josué são os mesmos. É uma questão de tradução. Jesus e Josué é o mesmo nome. E há uma passagem muito interessante. Josué conduz o povo de Deus pelo Rio Jordão. Ele passa pelo Rio Jordão. E do outro lado, cheio da ação do Espírito Santo, nós encontramos Josué. Do mesmo jeito, da mesma maneira. Qual era a missão de Josué? Conduzir o povo de Deus à terra prometida. Jesus, ou Josué, ele é aquele que depois do batismo, o Espírito Santo está presente, sinalizando que é ele que nos conduz para a terra prometida. Não essa terra física, mas a terra celestial. Portanto, qual é a aplicação? Estamos debaixo da condução de Jesus, no poder do Espírito Santo. Portanto, se você é batizado, lembre-se dos votos que fazemos no batismo. Lembre-se de todo o significado que o batismo nos traz. Da graça que é sinalizada no batismo, que nos perdoa, que nos torna filhos de Deus, que nos torna portadores do Espírito Santo, que nos coloca na comunidade dos eleitos, que sinaliza uma nova criação, que nos mostra a passagem de uma velha vida para uma nova vida, de uma identificação com a morte e ressurreição de Jesus. Amém?